eu quero começar aqui expondo a colocação do camarada Regis Marato, quando ele diz: o papel dos revolucionários é extrair da realidade as possibilidades que ela contém, ainda que sejam remotas. Bom, esse é um princípio da maior parte dos políticos burgueses. Eles dizem exatamente isso, e eles objetivam isso numa frase: a política é a arte do possível, em geral, para justificar algo difícil de ser explicado. Eu acho, Regis, que os revolucionários devem decidir, devem optar pela alternativa que, na situação concreta, e aí, né, eu sempre lembro, não me tragam o esquerdismo, que ali o Lenin fazia análise concreta de situação concreta, ou de situações concretas que ele cita. Nós temos aqui o nosso feijão com arroz, sabe, para resolver. E o nosso feijão com arroz apresenta aí, neste momento, 3 alternativas. Eu vou colocar até 4, porque há quem simplesmente tome a decisão, e isso vai acontecer, já aconteceu em grande escala, gente que simplesmente não vai nem comparecer. E essa é uma situação difícil. Há algo, eu diria que, paradoxalmente, né, quer dizer, sendo um sinal de enorme descrença, mas esse é um recado importante para a sociedade, sobretudo para os revolucionários. Nós não estamos apontando este caminho. A segunda alternativa e terceira é Bolsonaro ou Lula. E a quarta, essa que nós estamos propondo. Regis, essa é a questão central. Qual a alternativa que, neste momento, sem que a gente saia, porque não há como sair, pode ser que em eleições seguintes, pode ser que seja possível, nesta ocasião faremos a análise concreta. Mas, neste momento, sem ter que sair fazendo campanhas de voto nulo, os revolucionários devem se manifestar. E ao se manifestar, eu quero dizer o seguinte: esta é uma opção de enorme densidade, que abre um espaço importantíssimo para nós discutirmos, em linhas gerais, com os trabalhadores, o nosso projeto. Tá? Eu quero dizer também uma coisa. Aqui vai a experiência de quem, desde 89, não por uma questão de princípio, mas desde 89, na única eleição em que o PT tinha um programa reformista, porque depois de 89, acabou-se o Partido Reformista. O PT passou a ser um partido claramente de colaboração de classe, eu não falo nem conciliação. Então, quer dizer, no nosso dever neste momento, nas condições concretas, que eu não vou descrevê-las todas aqui, mas os camaradas já fizeram em grande parte. Nas condições concretas, o que mais contribui, esse é o nosso parâmetro. Não é a arte do possível, ou algo que se pareça com o que os políticos burgueses declaram. Em geral, para camuflar ou para tergiversar sobre projetos pouco declaráveis. Nosso parâmetro, qual é a posição que hoje mais contribui, mais colabora para a elevação do nível de consciência e organização dos trabalhadores? Essa é a questão principal.
Essa é a questão que nos importa. Quanto a isso, eu quero fazer assim, uma breve recuperação. Vamos ver de 89 para cá. Não digo nem de 89. Vamos pegar a partir do primeiro governo, né, de 2003 para cá. Muito bem. 8 anos do governo Lula, mais 6 anos de Dilma, são 14. E aí depois teve, do fim do governo dela, mais 2 anos do Temer, 16. E agora 4 anos aí desse Bolsonaro. Então vejam, é o seguinte, somando tudo, foram 14 anos de governos petistas e mais 6 anos destes governos aí, né, Temer e Bolsonaro. O que aconteceu do ponto de vista da consciência e da organização? Essa que é a questão real, concreta. Do ponto de vista da consciência e organização, os anos dos governos petistas serviram para atrasar, porque as organizações sociais, as organizações dos trabalhadores foram cooptadas pelos sucessivos governos, foram cooptadas. Elas diziam, eu não posso lutar contra o meu governo. Na prática, frearam a luta social. Muito bem, esses são os 14 anos. Agora vamos ver os 6 anos seguintes, não estando no governo, tendo sido derrubados, não tendo tido sequer a coragem de defender os seus governos. Vamos relembrar o período aí do mensalão. Ficaram completamente intimidados, não deram nenhuma resposta ao nível do movimento. E parecia para o restante da população, para o proletariado, que havia alguma coisa, porque eles sequer se davam a coragem de lutar contra, de denunciar. Eu acho que houve um golpe, sim, um golpe institucional, não vou entrar nesse detalhe agora. Muito bem. E o que foi... Depois, eu sempre relembro aqui, gente, eu passei 3 meses acompanhando, aguardando um pronunciamento do Lula depois das jornadas de julho de 2013. Por 2 ou 3 meses, eu falo 2 assim de... né? De lambuja. Mas eu acompanhei durante 3 meses. Qual foi a atitude do Lula? O Lula ficou, caladinho, não disse nada. Ali era o eleitoralismo. Alguém recomendava, bicho, fica na tua, fica calado. Quer dizer, o principal líder de um governo sequer teve a coragem de sair às ruas para defender este governo. É um eleitoralismo sem fim. Passaram anos e anos retroalimentando ilusões. E é o que faz até hoje. Agora vamos ver os outros anos, os outros 6 anos, 4 Temer, 2 Temer e 4 Bolsonaro. Frearam o movimento social o tempo todo. Frearam. Vamos ser bem francos. Quem acompanhou de perto sabe disso. No governo Temer teve um momento em que houve uma greve no país com uma paralisação enorme. Não me perguntem a data, porque... mas foi uma coisa magnífica, fantástica, o grau de paralisação. Marcou-se para 15 dias depois, 20 dias depois, uma nova paralisação, desta vez de 2 dias. O PT, juntamente com as demais organizações, PCB, PCdoB, as centrais sindicais, ou seja, veio de cima para baixo a ordem para não mobilizar, sabe? O Temer teria que tem uma expressão que eles usam,
teria que... Esqueci agora a expressão que eles usam, sabe? Ou seja, teria que ir se desgastando até que caísse, sabe? Movimentos por impeachment também foram desmontados. Então, gente, é o seguinte, frearam, vamos ser claros, frearam. Durante este governo Bolsonaro, aconteceu a mesma coisa. Na verdade, toda a orientação era para não deixa que ele vai se desgastar naturalmente e nós vamos tirá-lo nas eleições. Toda a orientação, quem acompanhou mais de perto sabe disso. Então é o seguinte, e o tempo todo alimentam ilusões de classe. Eu quero dizer mais uma coisa assim, sabe? Eu quero dizer que esse movimento de extrema-direita não tinha essa expressão. E agora eu vou dizer para vocês, na minha opinião, o fato de hoje eles terem aí quase a metade da população brasileira é responsabilidade. Eu somei 14 mais 6, né? De 20 anos em que se procurou conter o movimento dos trabalhadores. 20 anos de contenção. Sabe, vamos ser claros. Não existia isso, gente. Deu para trás. A consciência e a organização dos trabalhadores deram para trás. A maior parte desses sindicatos, dirigidos por essas centrais, são meros comitês eleitorais. Se transformaram em comitês eleitorais, só isso. Força real de massa não tem. Se for para a eleição, pega aí 50% ou um pouco mais do que 50%. Se a força eleitoral é uma coisa. Força real, só movimento social organizado e com consciência de classe. Então, camaradas, sabe, vamos colocar as coisas no concreto, porque senão não adianta. Nós vamos estar perdendo tempo com essa discussão. Desculpe o meu jeito de falar. Em geral, eu não falo aqui nos nossos programas, a não ser quando a situação assim, me leva a falar, a desabafar, né? Então, pensem nisso, sabe? A nossa responsabilidade é enorme. E, por último, nós estamos aqui plantando, não sei se vamos ser consequentes nisso, nós estamos aqui batendo o pé, dizendo, por aí nós não vamos mais, nem venham querer nos responsabilizar se, por acaso, Lula perder essas eleições, há uma possibilidade, porque o principal responsável, os principais responsáveis por essa situação foram 20 anos em que se impediu o movimento social de se desenvolver. Sabe? Pé no freio. Transformava essas organizações em comitês eleitorais. O que esperar disso, gente? Sabe? Tem força eleitoral e tal. Você vê a quantidade de alianças que foram feitas. E agora constata-se que em São Paulo, para a eleição de São Paulo, por exemplo, esse vice aí que o Lula arranjou não está acrescentando nada eleitoralmente, nada. Basta olhar essa última pesquisa aí. Então a responsabilidade não é nossa, não foi nossa, mas está na hora de nós batermos o pé e tentar construir um bloco histórico, um novo bloco histórico, que só se realizará naturalmente se conseguir se construir no seio do proletariado, dos setores mais combativos e mais conscientes do proletariado. É isso. Desculpe anteceder a sua fala, camarada Glaudio Honor. Sem problema. Eu estava pulsando para falar, sabe? Não, sem problema. A bola é sua.